Boa tarde, segundo ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar sobre um novo conteúdo. Abre o livro de vocês na página 174. Nós vamos conversar sobre medida de comprimento. Esse vai ser o nosso primeiro assunto. E aí, depois, nós vamos conversar sobre outros tipos de medidas, certo? A professora vai mostrar para vocês aqui sobre medidas de comprimento. Existem algumas medidas de comprimento que não são consideradas medidas padronizadas, mas que há muito tempo o homem usa esse tipo de medidas para saber o tamanho dos objetos, saber o comprimento dos objetos. Uma medida utilizada já desde há muito tempo são as partes do nosso corpo. Por exemplo, o palmo da mão, os pés, uma polegada ou uma jornada, que é considerado o tamanho do nosso antebraço até o final da nossa mão. E também os passos, as passadas, certo? No livro de vocês, vocês vão ver imagens parecidas com essa que a professora separou aqui para vocês. Essas são medidas de comprimento não padronizadas. Mas hoje em dia, depois de muitos estudos, as pessoas entenderam que usar essas medidas, como a mão, não era algo muito confiável. Porque, por exemplo, olha o tamanho da mão da professora. Agora abre a sua mão. Compara. A minha mão e a sua, será que tem o mesmo tamanho? Lembra que a da tia Jéssica está pequenininha porque o vídeo está reduzido. Então, cada mão, cada pé ou cada passada depende do comprimento da pessoa, do tamanho da pessoa, da formação física da pessoa. Então, se eu meço esse livro usando o palmo da minha mão, um palmo, não chega nem a dar um palmo todo, dá um palmo e 3 dedos. E se você medir, vai dar quantos palmos? Vai dar 2 palmos? Será? Ou vai dar um palmo e menos um pouquinho do que o da tia Jéssica? Então, não fica uma medida confiável, não fica uma medida padrão. E aí, por isso, o homem muito esperto, ele criou a medida que ficou conhecida como metro. Metro é utilizado para medir comprimentos de forma padronizada. E aí, para facilitar ainda mais, já que padronizou uma medida, o homem criou instrumentos que facilitam realizar as medições de forma correta. Um desses instrumentos é a régua. A régua, ela é dividida em centímetros. A trena, ela é maior e a gente consegue realizar medidas ainda maiores com ela. A fita métrica é um instrumento muito utilizado, por exemplo, por costureira. E esse metro articulado, esse já é utilizado mais em construções, certo? Então, a gente precisa ficar muito atento a esses tipos de medidas. Fique muito atento a isso, a informação que a tia Jéssica vai dar agora. Por exemplo, se eu vou medir um caderno, ele não vai ter 1 metro. O caderno, ele vai ter menos que isso. Então, a minha medida, ela vai aparecer em forma de centímetros. Por quê, professora? Vamos entender isso agora. Olha essa outra imagem aqui que a professora trouxe para vocês. A medida do comprimento do canudinho é igual a 3 centímetros. Tá vendo? O centímetro, que ele é representado pelas letras cm, ele é uma unidade de medida usada para medições de coisas menores. 1 centímetro não é igual a 1 metro. Para ser considerado 1 metro, nós temos que ter
100 centímetros. Dá uma olhadinha na sua régua. Quantos centímetros a sua régua tem? A régua da professora, a tia Jéssica olhou ali, a minha régua tem 30 centímetros. Então, 30 centímetros ainda está longe de ser igual a 1 metro. Para ser 1 metro, precisa ter 100 centímetros, certo? Então, a medida de comprimento que nós estamos aprendendo agora, nós vamos falar apenas do centímetro, que ele é usado para medir coisas pequenininhas, e a unidade principal é o metro. Quando vai construir uma casa, se vai fazer a medição de uma porta, se vai fazer a medição de um sofá, de uma geladeira, ou às vezes até mesmo da nossa altura, né? Eu tenho mais de 1 metro. Não é muito não, gente. A tia Jéssica é baixinha, mas eu tenho mais de 1 metro. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas unidades de medição. Elas são muito importantes e nós usamos elas em diferentes situações do nosso dia. Para a gente praticar um pouquinho usando a matemática, a tia Jéssica trouxe um exemplo aqui para vocês. Em um rolo, havia 55 metros de barbante. Dona Clair usou 15 metros em um tapete gigante. 15 metros de tapete, gente, tapete gigante. Quantos metros restaram? É simples. A gente pega os números que aparecem no problema e realiza a subtração. A gente vai encontrar como resposta o número 40. Então, restaram 40 metros de barbante. Lembra que a gente conversou? O símbolo do metro é a letra M minúscula. Letra M minúscula. Já o símbolo do centímetro são as letras C e M minúsculas. Para a representação de metro e de centímetro, nós não vamos usar letras maiúsculas. Ok? Então, agora dá uma respirada, que nós vamos passar para a próxima medida usada. Ela é conhecida como medida de capacidade. Então, a gente aprendeu primeiro sobre a medida de comprimento. Qual que é a diferença, professora, de uma medida de comprimento para uma medida de capacidade? A medida de capacidade, ela determina para nós quanto vai caber dentro de um recipiente. Qual é a capacidade de um recipiente de suportar, né, um produto? Por exemplo, se eu pegar essa garrafa, essa minha garrafa, olhando assim, dá para vocês terem noção de qual é a medida de capacidade dessa garrafa? A medida de capacidade dessa garrafa é de 1 litro de água. Se eu colocar menos, essa garrafa não vai ficar cheia. Se eu colocar mais, vai transbordar, porque a medida de capacidade dessa garrafa é de 1 litro. Quem aqui já ouviu falar nessa palavra, litro? Eu acho que todo mundo, né, meus amores? Nós compramos o quê que é medido em forma de litro? A própria água, suco, refrigerante, leite e várias outras coisas. Óleo de cozinha, gasolina e assim vai. Então, a medida de capacidade, assim como a medida de comprimento, ela é muito importante no nosso dia a dia. Olha esse balãozinho da criança pensante aí. Você já parou para pensar de que maneira as medidas de capacidade estão presentes em nossas vidas? Para que elas servem? Qual a sua importância? Então, como nós já falamos, elas são muito importantes no nosso dia a dia. E aí, a professora trouxe aqui uma outra imagem. Qual é a capacidade dessa garrafa? O que representa a letra L? Qual é a capacidade dessa garrafa? Como a gente vê aqui na imagem, 1 litro. Essa garrafa é igual a da tia Jéssica. E essa letra L maiúscula, ela representa litro. Então, diferente lá do centímetro e do metro, que a gente usa uma letra minúscula para representar, aqui nós vamos usar a letra L
maiúscula, certo? Então, por exemplo, quando falar assim, ó, nós precisamos beber no mínimo 2 litros de água por dia. Então, ou você escreve a palavra litros, ou você usa o símbolo L maiúsculo, porque a gente sabe que está se referindo a litro. Existe uma outra medida de capacidade que também é muito usada no nosso dia a dia, que é a ml. Por exemplo, a gente vai tomar um remedinho. 5 ml desse xarope. Não, 3 ml desse xarope. 10 ml do xarope. Então, a ml, ela também é muito usada. Mas o nosso livro traz para nós aqui, apresentando o litro. Então, vamos focar nisso. E aí, aqui a tia Jéssica trouxe um exemplo. Priscila comprou um galão de suco com 15 litros. Ou a professora poderia ter usado apenas a letra L maiúscula para representar. E quer distribuir igualmente em 5 jarras. Quantas jarras ela vai usar? Se ela quer distribuir, então ela quer dividir os 15 litros em 5 jarras. Então a gente sabe que a gente vai usar a divisão. É só nós fazermos 15 dividido por 5. 5 vezes 3 é igual a 15. Então ela vai usar 3 jarras. Para dividir 15 litros em 5 jarras, cada jarra vai ter 3 litros. Na verdade, não é nem 3 jarras. Cada jarra vai ficar com 3 litros, certo? A capacidade de cada jarra vai ser 3 litros. Aqui a gente coloca assim, ó. Qual seria a capacidade das jarras? 3 litros em cada uma, porque tá falando que ela vai dividir já em 5 jarras. Ok, amores? Outro detalhe. Nós já falamos sobre a medida de comprimento, muito usada no nosso dia a dia, e foram criados instrumentos específicos de medição. Falamos sobre medida de capacidade, em que nós usamos o litro ou mililitro. Mas aqui no nosso livro nós vamos focar apenas em litros. Existe também a expressão meio litro, certo? Que a gente costuma usar. Se é 1 litro é igual a 1000, metade de 1 litro vai ser 500 ml, certo? 1 litro é igual a 1000 ml. Vamos lá. Continuando. O próximo que nós vamos falar é esse aqui. Medidas de massa. Como vai ser essa medida de massa, professora? Por exemplo, se eu falo assim, o arroz pesa 5 quilos. Compre 5 quilos de arroz. Quilo é a medida de massa. Compra 200 gramas de tomate cereja. As gramas também é uma medida de massa. Vamos entender isso? Deixa a tia Jéssica passar devagarzinho aqui, para todo mundo ter acesso à imagem. Só um minutinho, deixa eu descer ela de novo. Você consegue enxergar alguma relação entre os alimentos da esquerda e os instrumentos da direita? Olha aí, aqui nós temos um queijo, aqui nós temos um pedaço de carne, aqui nós temos cenoura e aqui nós temos frango. Esses instrumentos aqui na lateral, o que eles fazem? Isso mesmo, eles são instrumentos conhecidos como balanças. Eles medem o peso ou a massa do objeto. Então, existem diferentes tipos de balança. Existem balanças de farmácia, que medem a nossa massa corporal. Existem aquelas balancinhas caseiras, que às vezes a gente até tem em casa, que é pequenininha. Existe balança de gancho, que é essa primeira que nós estamos vendo. Existem balanças de pesar alimentos, que é a última na imagem. Existem balanças com 2 pratos, que é essa que a gente vê na terceira imagenzinha. E existem balanças até para pesar bebês. Quando eles nascem, existem balanças próprias para pesar bebê e acompanhar o desenvolvimento do peso deles. Então, a medida de massa também é uma medida muito importante.
E aqui a professora trouxe para vocês um detalhe. O quilograma ou quilo é a unidade universal das medidas de massa. Assim como lá na medida de comprimento, fazer suposições não é algo confiável, na medida de massa também não é algo confiável. Eu posso olhar para uma pessoa e falar, eu acho que aquela pessoa pesa uns 50 quilos. Aí a pessoa sobe na balança e pesa 48. Aí eu acho que aquela pessoa ali pesa uns 90 quilos. Aí ela sobe na balança, ela pesa 120 quilos. Ah, eu acho que naquele pacote de tomate ali, tem 1 quilo de tomate. Vou levar isso porque vai ficar barato. Aí quando passar lá na balança, tem 3 quilos de tomate. E aí a conta vai ficar cara. Então, a gente precisa padronizar. Por isso, foi criado o quilograma. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Então, 1.000 graminhas vai dar 1 quilograma. Meio quilograma, ou meio quilo, é igual a 500 gramas. Então, se falar assim, ó, compra meio quilo de tomate, 500 gramas de tomate. O símbolo que nós usamos, ele é diferente na maneira de escrever. Olha aqui. Quando eu escrevo a palavra quilo, eu escrevo com Q-U-I. Mas na hora de colocar o símbolo do quilograma, o símbolo é a letra K maiúscula e a letra G minúscula. Esse é o símbolo do quilograma. Então, aqui eu tenho 1 quilo, aqui eu tenho meio quilo. Se é meio quilo, é metade de 1 quilo. 1 quilo é 1.000, meio quilo é igual a 500 gramas. E aí, como mostrou aí pra gente, a balança é o instrumento utilizado para medir massa. E como nós já vimos na foto anterior, existem diferentes tipos de balança. E existem também diferentes tipos de materiais, de objetos, de alimentos que nós compramos usando essa medida de massa. Por isso é tão importante estudar sobre ela. Aí a professora trouxe um exemplo para ler para vocês. Juliana pesa 55 quilos e Suzana pesa 20 quilos a mais que Juliana. Qual é o peso de Suzana? Simples. Se é a mais, a gente vai usar adição. Então, 55 mais 20, 75. Suzana pesa 75 quilos, usando apenas o símbolo, ou quilogramas, ou quilo. Opa, professora, ou quilo. Certo? Nós podemos usar dessas 3 maneiras. O símbolo é a maneira mais simples de representar. Ok, amores? Esse era o nosso conteúdo dos dias 19, 21 e 26 de outubro. As páginas dos livros, a professora vai repetir para vocês. A página do livro que trabalha a medida de comprimento é a página 174. A página do livro que trabalha a medida de capacidade é a 179. E a página do livro que fala sobre a medida de massa é a 183. Espero que esse vídeo ajude vocês a realizar as atividades e que a professora tenha auxiliado. Beijos, professora.